Boa noite a todos. Nós estamos fazendo essa experiência virtual para ser utilizada nos colóquios do Observatório de História em Quadrinhos da ECA USP, né, já que não podemos nos reunir presencialmente, a gente vai começar a fazer os nossos colóquios usando o Google Meet. Eu sou Roberto Elísio dos Santos, sou vice-coordenador do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA USP, fui professor da Universidade Metodista de São Bernardo, da Universidade de São Caetano do Sul, agora estou aposentado, estou me dedicando só ao observatório, e eu sou pesquisador de história em quadrinhos, mas o meu foco tem sido os quadrinhos Disney. Então, a apresentação de hoje, eu vou fazer a partir da análise que eu venho, do estudo que eu venho desenvolvendo sobre os quadrinhos Disney. Então, o Selby, depois, quando entrarmos na fase de debate, as pessoas mandam as perguntas pelo chat ou fazem verbalmente? As pessoas podem colocar pelo chat e depois a gente abre em vídeo para quem quiser participar, as pessoas podem questionar. Ok. Então, vamos começar a apresentação? Vamos lá. É uma janela, né, Selby? Acho que foi a tela que deu certo da outra vez. Vamos ver. Ah, foi. Ok. Então, o tema dessa apresentação é quadrinho Disney pós-modernidade. Pós-modernidade é um termo bastante controverso, mas ele foi bastante usado, ainda é, às vezes, usado, e eu vou colocar alguns questionamentos e depois aplicar na análise dos quadrinhos Disney. Essa apresentação originalmente foi feita nas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da ECA USP, as quintas jornadas, em 2018. Bom, os quadrinhos Disney, eles são um produto cultural da indústria de massa, de cultura, bastante contraditório. Eles são produto mainstream, ou seja, eles são feitos para serem comercializados, e, ao mesmo tempo, eles permitem uma autoralidade. Quer dizer, apesar de existir, por exemplo, a forma como os personagens devem ser desenhados, né, um estilo que deve ser usado, as proporções dos personagens, etc. Essa aqui, por exemplo, que está aparecendo para vocês, do Pato Donald, foi feita pelo Karl Barks, para ser usado como modelo para todos os desenhistas. Mas cada desenhista, na verdade, tinha o seu estilo peculiar. Roberto? Oi. Só um minuto. Você já passou o primeiro slide? Ele está aparecendo, não está? É que aqui a gente está só na capa. Eu estou na capa ainda. Tá bom, ok. Tá. Só mostrando, né, o model sheet, como é chamado, do Pato Donald, feito pelo Karl Barks. Mas cada desenhista tem o seu estilo próprio. Então, a gente pode considerar os quadrinhos Disney um produto massivo, padronizado, voltado para a venda. O que interessa é vender revista, ele se associa com outras mídias da Disney, os desenhos animados,
os bonecos, os parques temáticos, etc. Então, e ele pode ser também um espaço para artistas desenvolverem as suas ideias e os seus estilos gráficos próprios. Então, começando com esse termo, pós-modernismo, o Jair dos Santos, ele diz que pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o modernismo. Então, ele ressalta, né, que esse fim do modernismo foi uma convenção. Apesar do termo ter surgido nos anos 50, foi na década de 80 que o pós-modernismo, a pós-modernidade, o pós-moderno se popularizaram dentro da academia. Então, a partir da década de 80, tudo era pós-moderno. É uma ideia bastante controversa. Hoje, nós estaríamos no pós-moderno? Não sei. Mas essa ideia tem muito a ver com a metalinguagem, com a retomada de determinados produtos culturais de massa nos anos 80, quando um público mais consciente do que estava consumindo, principalmente os fãs, conseguiam perceber determinados detalhes, eles estavam atentos aos artistas que produziam quadrinhos, aos diretores de cinema. Então, o pós-modernismo vai, nos anos 80, ser não apenas uma teoria, foi muito usada nos estudos de comunicação, mas também vai estar de acordo com a produção cultural de massa daquele momento. O Teixeira Coelho diz que o termo mais usual com o qual a palavra pós-moderno guarda grande proximidade na forma do conteúdo é pós-industrial. Esse é um outro termo também que remete aos anos 50. A ideia é que as sociedades mais avançadas já não tinham como polo de geração de riqueza apenas a indústria, que outros setores da economia se tornaram tão ou mais importantes quanto a produção industrial. Por exemplo, o turismo. Então, a partir dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, o turismo vai ser organizado para levar uma grande quantidade de pessoas para visitar os lugares, com roteiros já programados, etc. A área da comunicação, a área da produção cultural também vai se tornar um polo gerador de riqueza, e ainda é hoje. Então, a indústria tinha outros concorrentes na produção de riquezas, e aí começou-se a falar que determinadas sociedades, as mais avançadas, eram as sociedades pós-industriais. A fábrica poderia ficar num país de terceiro mundo, com mão de obra barata, mas a parte de gerenciamento, de produção, de ideias, ficaria como um país desenvolvido. É mais ou menos como se o hardware fosse montado na Zona Franca de Manaus, mas o software fosse desenvolvido no Vale do Silício. A ideia é essa. O Connor diz que evidencia o interesse da crítica acadêmica por práticas culturais que antes eram ignoradas como um marco da pós-modernidade. Para esse autor americano, isso constitui em si um fenômeno pós-moderno por ser a marca do nivelamento de hierarquias e do apagamento de fronteiras entre o popular, a música, o rock, por exemplo, a moda
e o erudito. Então, nós vamos ter, a partir dos anos 50, intelectuais que vão se debruçar sobre os fenômenos comunicacionais de massa, a produção cultural para grandes públicos, e vão dar um valor idêntico ao que se tinha a crítica literária, na análise de obras de arte. Nós vamos ter nos anos 60 a pop art, final dos anos 50, começo dos anos 60, a pop art, que vai se apropriar dos ícones culturais da cultura de massa, né, desde a lata de sopa Campbell's até fotografias da Marilyn Monroe, feitas em série, que eram todas iguais, mas cada uma era diferente uma da outra. Nós temos o Roy Lichtenstein, que utilizava a estética e a narrativa dos quadrinhos, os elementos constituintes da linguagem dos quadrinhos, para produzir as suas obras. Então, o que antes era considerado vulgar, o que era antes considerado um produto de consumo descartável, passa a ser visto nos museus e nas galerias como parte da arte desenvolvida naquele momento. Intelectuais como Umberto Eco, Roland Barthes, eles vão estudar os produtos da cultura de massa. Humberto Eco faz toda uma análise dos livros do James Bond, 007, analisa o Super-Homem, o Terra e os Piratas, a tira do Milton Keynes, com teor acadêmico, bastante culto, erudito, e essa crítica acadêmica vai utilizar como ponto de partida, né, isso que antes era considerado algo inferior. Já não existe para determinados artistas e determinados intelectuais a diferença de nível entre o que era erudito, a ópera, a música clássica, a pintura, e o que era consumido em grande quantidade pelo público não acadêmico, não erudito. Aqui eu vou entrar especificamente na questão das histórias em quadrinhos. Os exemplos que eu peguei são todos da década de 80, quando esse termo pós-moderno, a ideia de pós-modernidade, está sendo bastante empregada pelos teóricos. Então, as histórias em quadrinhos, a partir da década de 80, exploram o experimentalismo gráfico, mas, na verdade, a gente já tem um pouco isso nos anos 70, com a psicodelia, etc. Mas, nos anos 80, nós vamos ter um amadurecimento, tanto dos artistas como dos leitores de história em quadrinhos. Então, nós vamos ter ali uma relação entre o que é massivo, o que é alternativo, experimental. Então, nós temos aí o experimentalismo gráfico, a mistura de estilos. Vocês podem ver uma página da graphic novel Electra Assassina, do Bill Sienkiewicz, que tem artes realistas e outras que são mais exageradas, mais cartunescas, né? Estilos de desenho que não estariam normalmente na mesma história, eles vão sendo colocados lado a lado. Nós temos aqui a pintura, o desenho, o uso da cor com giz de cera, com lápis de cor, com tinta, etc. Então, mistura não só de estilos gráficos, mas também de formas de representação
visual. A narrativa fragmentada, com múltiplos focos narrativos, o Batman Cavaleiro das Trevas é um exemplo disso. A intertextualidade com o cinema, com a publicidade. O videoclipe vai ser um produto cultural que utiliza bastante a ideia de pós-modernidade. Então, nós temos, principalmente nos videoclipes randômicos, a utilização de imagens totalmente que não fazem relação umas com as outras, né? E também com a literatura. Nós temos entrando no campo da metaficção, que, na verdade, não é invenção do século XX, ela vem desde o Dom Quixote, do Cervantes, mas, nesse momento, a metaficção vai ser utilizada nas histórias em quadrinhos para aqueles leitores que já conhecem a linguagem e estão preparados para estar além da narrativa tradicional, que conseguem perceber a narrativa por trás da narrativa, esses elementos que vão se relacionando com outros elementos, gráficos ou não, tá? E aí essa relação entre a indústria cultural e a arte vai se estreitando. O Scolari, que é um argentino, ele tem um livro específico sobre os quadrinhos da década de 80. Ele fala que os quadrinhos dos anos 80 sofreram determinadas influências e compartilharam alguns elementos. A colagem, a confusão textual e a citação indiscriminada de outras obras foram eixos articuladores da cultura dos anos 80. Aí eu vou fazer um parênteses, não só nos quadrinhos, a gente vai ver, por exemplo, no cinema, o filme Dublê de Corpo, dirigido pelo Brian De Palma, nada mais é do que a mistura de dois filmes do Hitchcock, dos anos 50, Janela Indiscreta e Um Corpo que Cai. Blade Runner é uma ficção científica com todos os estilos do filme noir dos anos 40 e 50, inclusive no vestuário dos personagens. Então, essa parte ela se torna assim um elemento que mistura o antigo e o moderno. E aí o Scolari continua. Os vestígios desta lógica produtiva são encontrados nos videoclipes e na música rap, no livro O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Umberto Eco escreve um romance que mistura a estrutura narrativa do Arthur Conan Doyle, com as histórias do Sherlock Holmes, e, ao mesmo tempo, O Nome da Rosa é um tratado erudito sobre a Idade Média, que era o objeto de estudo inicial do Umberto Eco, que ele tinha um estudo dedicado à cultura da Idade Média. E na mãe de todos os filmes dessa década, diz o Scolari, Blade Runner. Todas essas obras, linguagens de gêneros, produziram uma complexa trama de reenvios intertextuais, constituem o esqueleto fundador de uma cultura mestiça de aspirações planetárias. Era o início do que a gente veio a chamar de globalização. A história em quadrinhos não podia ficar à margem dessas lógicas produtivas. Nos anos 80, a história em quadrinhos, tradicional companheira de rota do cinema e da literatura, abriu seu espectro de referências intertextuais e começou a incluir em seu registro novas linguagens e elementos provenientes de todos os rincões da indústria cultural. As histórias em quadrinhos estenderam seus tentáculos e fagocitaram videoclipes, arquiteturas, fotogramas, videogramas, capas de discos, músicas, peças publicitárias, ilustrações de moda e figurinhas sem nenhum tipo de complexo.
Aí, nos quadrinhos dos anos 80, há uma mistura de desenhos, já falei isso, né? Realistas e caricaturais, o uso da pintura, de fotos, referência à TV e ao cinema, a arte retrô. Eu vou voltar ao slide anterior. Nós temos aqui no quadrinho de baixo, um quadrinho feito por um espanhol, que eu não me lembro o nome agora, em que a gente percebe uma arquitetura arrojada com o uso de elementos do figurino dos anos 60. E essa arte retrô era usada para retratar os temas daquele momento. Os artistas incorporavam temas contemporâneos, a Guerra Fria, a possibilidade do holocausto nuclear, a violência urbana, o esgotamento das ideias, né? Foi nesse momento que se começou a falar desse vazio de ideias e que, por um lado, nos livrou de ideias muito fechadas, mas deixou um vazio que possibilitou a ascensão de outras ideias absolutistas para tomar o seu lugar. E esses temas, a abordagem desse tema promove um distanciamento propício para a reflexão. A multiplicação do foco narrativo e a recusa do maniqueísmo, com a presença de anti-heróis, vai ser nesse contexto que vão surgir os principais anti-heróis dos quadrinhos de super-heróis, né? O Justiceiro vai ter ele surge nos anos 70, assim como o Wolverine, mas é nos anos 80 que eles vão se tornar protagonistas. Além disso, os artistas utilizaram e renovaram elementos estéticos provenientes do humor, das histórias de terror e do filme noir. O filme noir foi muito utilizado, a sua estética, a sua proposta narrativa, nos anos 80, inclusive no Brasil. A Dama do Cine Xangai, filme do Guilherme de Almeida Prado, era um filme noir. Nesse momento se desenvolve a metanarrativa. Então, a metanarrativa é um termo literário e filosófico que significa, simplificadamente, a narrativa contida ou além da própria narrativa. O prefixo meta tem sentido de além de, no meio de, entre, atrás, em seguida, depois. Então, é uma segunda leitura que se pode fazer em qualquer produto artístico ou cultural. A metaficção é, no seu significado original, um tipo de texto que revela propositadamente os mecanismos de produção de uma obra literária. Serve para designar outras formas de produção, de expressão artística, seja pela citação, seja pela metalinguagem mesmo. Então, quando François Truffaut faz a Noite Americana, dirige a Noite Americana nos anos 70, metade dos anos 70, ele está fazendo um filme metalinguístico, porque é um filme que mostra um filme sendo produzido, sendo gravado, sendo filmado. E aí nós temos a ideia do leitor modelo, desenvolvida pelo Umberto Eco, que vai falar desse leitor que vai perceber na obra, na sua leitura, na leitura de um filme, na leitura de uma propaganda, na leitura de uma história em quadrinhos, de um videoclipe, todos esses elementos de metanarrativa. Então, para o Umberto Eco, o texto não fala, o leitor é que deve ter a iniciativa de produzir sentidos. Para o teórico italiano, há dois tipos de textos, os abertos e os fechados. Os fechados levam o leitor mediano por um caminho pré-determinado, pois são textos de baixa densidade semântica. São aqueles que trabalham com o já conhecido, repetem fórmulas, e embora haja múltiplas, mas não infinitas interpretações, o leitor não pode simplesmente inserir no texto suas próprias exegeses. Exegeses são elementos extratextuais.
As referências são hipertextuais, até mesmo metatextuais e metalinguísticas. Essas estruturas constroem um leitor modelo capaz de gerar textos por meio de sua cooperação interpretativa. Então, o leitor é um elemento a mais que se soma ao texto, seja ele imagético, seja ele verbal, sendo ele próprio definido pela organização lexical e sintática do texto. Dessa forma, o texto é nada mais do que a produção semântico-pragmática do seu próprio leitor modelo. O leitor modelo ele tem que entender a linguagem daquele texto e também fazer a sua leitura daquele texto. Então, é esse leitor modelo que vai entender a metanarrativa, a metaficção. Bom, por que eu escolhi aplicar essa teoria nos quadrinhos Disney? Bom, nós completamos esse ano 90 anos de quadrinhos Disney. O Mickey, ele foi criado em 1928, a ideia foi do Walt Disney, e a sua criação gráfica, desenho, foi desenvolvido pelo Ub Iwerks. E, no final de 1928, foi lançado nos cinemas o desenho animado, curta de animação, o Steamboat Willie, o Barquinho a Vapor. Foi o primeiro desenho animado sonoro, fez um enorme sucesso, e aí, no final de 1929, a King Feature Syndicate pediu para os estúdios Disney desenvolver uma tira diária do Mickey. E uma tira com continuidade, que levava a uma narrativa, uma aventura do Mickey mais longa do que as tiras autocontidas de humor. Aí, então, em 13 de janeiro de 1930, foi publicada nos jornais americanos a tira do Mickey. Selby, está dando para ver direito aí as imagens? Sim, só na do texto ali que comeu o finalzinho, mas você leu, então pegamos a informação. Ok, eu vou comentando o texto. Então, no dia 13 de janeiro de 1930, essa tira, com o roteiro do Walt Disney, desenho do Ub Iwerks, o co-criador do Mickey, e arte final do Win Smith, que era outro artista do estúdio de animações Disney. E essa tira era baseada no roteiro do desenho animado Plane Crazy, Louco por Aviões, que também foi produzido em 28, mas estreou depois do Barquinho a Vapor. Nessas tiras, o Mickey quer ser que nem o Lindbergh, que havia feito a travessia do Atlântico pela primeira vez num avião. E ele constrói um cenário rural, que o Disney e o Iwerks conheciam bem, que era a origem deles. Ele constrói um avião para voar e tal. Foi a única narrativa dos quadrinhos Disney que teve participação do Disney. Ele tinha um estúdio de animação para gerir, ele sempre foi da área do cinema de animação, não era da área de quadrinhos. Depois de um mês que a tira, mais ou menos, que a tira estava sendo publicada, o Ub Iwerks deixou o estúdio Disney, montou seu próprio estúdio de animação. Logo em seguida, o Win Smith também saiu do estúdio de animação, e o Disney pediu para um outro artista lá do estúdio assumir a tira do Mickey por algumas semanas. Esse artista chamava Floyd Gottfredson, e ele ficou de 1930 até 1975 fazendo a tira do Mickey, não só as tiras diárias, mas também, durante um tempo, as páginas dominicais que saíam nos
suplementos de domingo dos jornais americanos. Aqui no Brasil, os quadrinhos Disney também começaram a ser publicados em 1930, no dia 26 de março, a revista O Tico Tico, número 1277, traz a história das tiras do Mickey, que aqui não era chamado de Mickey, era chamado de Aventuras do Ratinho Curioso. E a revista O Tico Tico usava um estilo europeu de quadrinhos, em que o texto era colocado abaixo de cada vinheta. Os balões eram eliminados e a narrativa se fazia por um texto colocado abaixo de cada vinheta. A história já estava em andamento quando começou a ser publicado no Brasil, mas os leitores acho que não perceberam que pegaram a história já começada. E o Tico Tico publicou, ao longo dos anos 30, muitas tiras, normalmente ocupando meia página do Tico Tico, que tinha formato standard, não, era formato tabloide naquela época. O formato tabloide era mais um jornalzinho do que uma revista. E foi assim que o Mickey passou, os quadrinhos Disney passaram a ser publicados no Brasil. Depois, outras publicações também começaram a publicar as tiras do Pato Donald, do Zé Carioca, isso já no final dos anos 30, Zé Carioca nos anos 40, tá? E então faz 90 anos que nós temos quadrinhos Disney nos Estados Unidos e também no Brasil. Bom, como eu falei, os quadrinhos Disney, eles são um espaço para o artista desenvolver o seu conhecimento em quadrinhos, o seu estilo próprio gráfico. E aí nós vamos ter, na década de 80, um quadrinho Disney autorreferente que vai utilizar elementos de histórias anteriormente publicadas e desenvolver essas histórias. Foi o que fez o Dom Rosa, e era um engenheiro, já estava aposentado, ele ele sempre gostou de quadrinhos, a primeira tira dele foi o Capitão Kentucky, o lugar onde ele nasceu, uma tira alternativa, e ele gostava das histórias feitas pelo Karl Barks nos anos 50 e 60. E ele fez uma história e levou para a editora Gladstone, que publicava os quadrinhos Disney na época, o pessoal adorou, onde tem essa capa do Tio Patinhas e o Pão Duro McMoney na capa, que é também do Dom Rosa, e a história chamava The Son of the Sun, o Filho do Sol. Tá? E com o estilo, misturando o estilo característico do Dom Rosa, que a gente pode perceber no Capitão Kentucky, com muitas achuras, etc., com o estilo do Karl Barks, tanto o estilo gráfico como das narrativas de aventuras do Karl Barks. Aqui nós temos um quadrinho do Tio Patinhas com Pardal, que foi a história foi iniciada pelo Karl Barks e nunca foi terminada. E aí, em 1990, o Dom Rosa pega o que o Karl Barks já tinha feito e desenvolveu a história até o seu final. Aqui a gente pode ver, em 1949, o Karl Barks fez a história Perdidos nos Andes, que apresentava o povo de um local escondido na Cordilheira dos Andes, onde tudo era quadrado. E, em 1989, o Dom Rosa faz a continuação, que é o Retorno a Quadradópolis, que a gente vê do lado.
Em 1952, numa história que o Karl Barks fez, a fortuna do Tio Patinhas cai de dentro da caixa forte num buraco, e tinha uma caverna estreita, pequena, só que chegava até o lugar onde estava o dinheiro do Tio Patinhas. E aí a história terminava sem mostrar como o Tio Patinhas recuperou o seu dinheiro. Em 56, o Tio Patinhas introduz nas histórias do professor Pardal o Lampadinha, o ajudante dele, mas não conta como o Pardal criou. Em 2002, o Dom Rosa junta as duas histórias para contar que o Lampadinha foi justamente criado para recuperar o dinheiro do Tio Patinhas que tinha caído na caverna, tá? E que era muito difícil de recuperar. E o trabalho mais interessante, mais longo, do Dom Rosa foi a saga do Tio Patinhas, onde ele conta a história do Tio Patinhas desde a infância, na Escócia. Ele era um pato pobre, ele parte para os Estados Unidos e se torna rico lá. Então, a história mostra os pais do Tio Patinhas, as irmãs do Tio Patinhas, e inclusive a mãe do Pato Donald. Em um certo momento, ela encontra o pai do Pato Donald, que é filho da vovó Donalda. E o Dom Rosa faz também a última aventura do Tio Patinhas, quando ele está morto. Não sei se dá para vocês verem aí, mas na lápide diz que ele nasceu em 1867 e morreu em 1967. 1967 é o ano que o Karl Barks deixa de produzir as histórias. Eu estou me alongando demais, vou só falar de um outro artista, o Castillo, Andrea Castellan, que é italiano, que também fazia uma tira alternativa, o Lupo Alberto, e começou a produzir os quadrinhos Disney. E aí ele vai mesclar o estilo do quadrinho Disney italiano com o do Karl Barks e principalmente do Floyd Gottfredson. A gente vê aqui, em 1939, a tira com mancha negra, o Mickey, feita pelo Gottfredson. Embaixo, o Esquálidos, de 47, criado pelo Gottfredson, nas tiras do Mickey. Em 55, o Romano Scarpa, um artista italiano, faz uma história misturando os dois personagens, o Esquálidos e o Mancha Negra. Retoma esses dois, com um estilo gráfico muito próximo do Floyd Gottfredson. E aí embaixo nós vemos uma tira em que o Castillo ele vai retomar o estilo e a narrativa do Romano Scarpa, fazendo essa ponte com as influências do Scarpa, principalmente do Floyd Gottfredson, nas histórias do Mickey. E aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas que eu utilizei para fazer este trabalho. Depois, quando o vídeo estiver no YouTube, vocês podem ver e pausar e pegar essas referências. Então, da minha apresentação, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma pergunta, eu me excedi no tempo, mas a gente... Não, mas foi muito interessante, Roberto, inclusive para mim, né, porque eu fiz a minha tese de doutorado sobre quadrinhos e animação Disney, né, defendida em 2016. Foi sob a orientação do professor Valdomiro Vergueiro. E eu tenho uma pergunta para você. Enfim, eu li a sua tese, né, que foi defendida em 98, né? De certa forma, a minha tese trata também desses autores, né, que são os principais que vieram depois dessa fase. E a pergunta que eu faço para você é como você enxerga os quadrinhos Disney, que ao mesmo tempo que a empresa, né, ela deseja cercear criativamente para que ela continue o mais infantil possível, e esses autores que você destacou, né, o Dom Rosa, que é um autor que tem mais textos, né, ele é mais
mas até para traduzir o Dom Rosa é mais difícil, ou o Casti, que também tem histórias mais complexas, ou então aqueles álbuns mais autorais da Glénat, né, os franceses. Sim, né? esse é Então, o meu objeto de estudo para próximas jornadas internacionais. Como que você vê esse choque entre manter um certo nível nos quadrinhos e esses novos autores, essas tentativas de transformar um pouco os quadrinhos Disney? Eu vejo isso nos quadrinhos Disney, mas também eu vejo em outras produções culturais de massa. A gente pode ver, por exemplo, nos quadrinhos da Marvel, artistas de hoje que fazem referência ao Jack Kirby, por exemplo, ou quadrinhos da DC. Então, essa segunda leitura, essa metanarrativa, metaficção, é possibilitada pelo público que entende e percebe esses detalhes. Aquele público leigo, que não sabe nem quem foi o Jack Kirby, etc., pode ler a história, não vai perceber a citação, a referência, mas vai curtir do mesmo jeito. Por isso que os quadrinhos Disney têm essa autoralidade. Se a gente pegar, isso vem desde o Gottfredson, que imprimiu essa possibilidade às editoras que faziam as revistas Disney. Bom, eu tenho uma pergunta aí no Brasil. Sim, nós temos vários artistas brasileiros que poderiam ser citados. O Jorge Cato, que foi o primeiro a fazer história em quadrinhos seria, o Washington é um fanservice, sim. Quer dizer, os quadrinhos estão falando para os seus fãs. Mas, ao mesmo tempo, falando para os que não estão acostumados não conhecem as histórias em quadrinhos. Daqui no Brasil, então, nós temos o Jorge Cato, que ele tem um estilo gráfico que ele tomou do Paul Murray, que é um artista americano que fez muito quadrinho Disney, principalmente as aventuras do Mickey. E nós temos o Renato Canini, um gaúcho, que vai deformar, de certo sentido, o estilo gráfico dos quadrinhos Disney, tanto que a Disney não gostava, a empresa não gostava do estilo do Canini. Mas o seu público reconhecia esse estilo gráfico e isso mesmo, a Glénat caninizando. E a gente não sabia o nome do Canini, mas a gente sabia que esse artista fazia as histórias do Zé Carioca. Tem mais alguma pergunta aí, Celso? Só lembrando que nós temos aqui, acho que ele ainda está assistindo, o Fernando Ventura, ele tem um trabalho de pós-graduação sobre o Renato Canini, né, sobre a trajetória, enfim, a criação do Zé Carioca. Espero que uma hora a gente veja publicado, porque é muito interessante conhecer o trabalho Eu gostaria que ele publicasse. do Canini. Precisa publicar, Fernando. Gente, quem quer entrar aqui para fazer pergunta, pode abrir o microfone, a câmera aí, vamos participar que a gente tem mais uns minutos. Só para pedir para que o Roberto envie esse PowerPoint para nós. Não sei se é pelo e-mail do grupo de pesquisa, mas tem gente que não é do grupo de pesquisa do Observatório, então teria que ver como que ele poderia deixar o PowerPoint para tudo. Não sei. Eu passo para o Selby, e o Selby tem o contato com as outras pessoas, ele faz ele encaminha para todo mundo e pedir. Tá aí um comentário rápido sobre a questão do pós-moderno. Quando eu fiz faculdade de artes na década de 80, meados da década de 80, um professor que nos deu aula na FAP, ele começou a trabalhar com esse conceito. A gente ainda não tinha
pelo menos lá no curso eu ainda não tinha tido. E ele abordava quadrinhos também comigo, então foi bem interessante, porque muito do que você falou com relação ao conceito do pós-moderno, ele abordou naquela época, e Os anos 80 foram... refletindo nos quadrinhos e na leitura de muitos quadrinhos, é isso mesmo. Legal. Para o cinema e as outras linguagens. Bom, Mais alguém? Alguma pergunta? Posso, gente? Pode, claro. Bom, vamos lá. Boa noite, Roberto. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Eu queria tocar de novo nesse ponto que alguns colegas falaram aí, das narrativas autorreferentes, que a gente vê bastante na Marvel e na DC. E, pelo menos do meu ponto de vista, isso é feito já há algum tempo para trazer um verniz de sofisticação maior. Inclusive, para você conseguir vender isso, seja, sei lá, uma história como Prometeia, por exemplo, que também faz isso, essa narrativa muito autorreferente. O Alan Moore faz muito isso nos seus roteiros. Supremo e por aí vai. Então, isso chega para o leitor comum de super-herói como uma narrativa mais sofisticada, eu gosto até de dizer, ele vem quase como uma história gourmet. A obra do Don Rosa, ela foi percebida assim, no momento que ela saiu, ou se ela foi construída depois, a partir da historiografia? Foi desde o começo. Foi desde o começo, e no momento em que ele publica a sua primeira história, a editora Gladstone já colocava os créditos dos artistas nas revistas. Então, Don Rosa, ele arrebanhou fãs, assim, ele foi fazer turnês em vários países, veio para o Brasil, inclusive, para autografar as revistas. O Karl Barks, não, o Karl Barks, ele só foi reconhecido depois da aposentadoria. Já estava aposentado, na década de 70, ele se aposentou em 67, na década de 70, ele só foi descoberto pelos fãs, pelos leitores mais antigos, e ele ainda pôde aproveitar essa fama tardia, né? Ele morreu em 2000, com 99 anos, e ele pôde aproveitar esse reconhecimento dos fãs pela sua obra em quadrinhos, e ele é acreditado até hoje como o criador do Tio Patinhas, do Gastão, dos Irmãos Metralhas, do Professor Pardal, da Maga Patológica. Então, os fãs reconhecem a autoralidade e reconhecem essa produção, essa criação de personagens. Ele foi um dos primeiros, porque não tinha crédito, né? Então, o pessoal lá nos Estados Unidos chamava ele de o Bom Homem do Pato, mas não sabiam seu nome. Só nos anos 70 que eles descobriram e começaram a trocar correspondência com ele, fazer entrevista. E é correto a gente afirmar, só uma emenda rapidinho, é correto a gente afirmar que o Don Rosa ele é em grande parte responsável por essa descoberta do Karl Barks e colocar ele nesse lugar? Não, o Karl Barks já tinha sido descoberto antes uns 10 anos antes do Don Rosa começar a fazer a sua produção com essa citação à obra do Karl Barks, mas ele foi também responsável por trazer de volta leitores que tinham lido Karl Barks na infância, tinham crescido, deixado de ler as revistas Disney, e voltaram justamente porque o Don Rosa faz essa referência, né, a algo que eles gostavam e continuaram gostando. E aí passaram a ser fãs do Don Rosa também. A Don Rosa, inclusive, fala que Karl Barks é o artista Disney único, e o Selby está me fazendo sinal aqui, já vou parar de falar. Então, temos mais perguntas?
Só abrir o microfone aí, a câmera. Está perguntando aqui, da turma da Mônica. Isso acontece nas gráficas MSP, em que o estilo gráfico do autor, o roteiro do escritor da história... Oi, eu tenho uma pergunta. Posso? Opa, fala, Fernando. Eu queria que ficasse um pouco mais claro para mim, que não ficou muito claro estruturalmente falando. Aliás, boa noite, gente. Fernanda Alcântara aqui falando. Eu queria saber não ficou muito claro para mim, eu peguei um pouquinho avançado a apresentação do Roberto, mas a diferença estrutural mesmo entre essa metanarrativa, que seria uma narrativa falando da narrativa, eu entendo um pouquinho esse conceito, mas com a autorreferência, que para mim a autorreferência seria alguma coisa mais, eu falando, mas seria só no achômetro mesmo. A autorreferência seria uma coisa mais rasa, só de quem entendeu e tudo mais, aliás, que é você se referenciar. A Disney faz isso em todas as suas obras, mas a metanarrativa me parece uma coisa muito mais estrutural. Eu queria saber se eu entendi direito. Opa, eu acho que houve algum problema aqui com o Roberto Elísio, não sei se ele, acho que ele saiu da sala, que ele estava com problema de áudio. Eu só vou fazer um comentário em cima da sua questão. Eu acho que é por conta do que o Dom Rosa faz, é uma coisa muito estudada, então não é uma relação superficial essa autorreferência, né? Então, ele faz um estudo, no caso do que o Karl Barks produziu, e ele cria uma outra aventura, né? Às vezes é uma continuação, é uma outra história, enfim, desdobrada dela, né? E aí você cria essas referências, né? Então, por exemplo, ele nunca trabalha com personagens que não foram criados pelo Barks, no caso do Dom Rosa. Então, ele faz toda essa relação de estudo intrincado, que é diferente de outras histórias que a gente vê no universo Disney, em que essa autorreferência, enfim, essa coisa mais simplista, né, se a gente pode falar assim, ela funciona, né? Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Estou esperando o Roberto entrar para ver se ele vai poder comentar. Ele acho que não entrou. Enquanto isso, alguém gostaria de comentar a apresentação? Também podemos ter comentários também. Oi. Boa noite. Boa noite. Alberto aqui da Universidade Federal da Paraíba. O único comentário que eu tenho é de agradecer mesmo essa iniciativa das jornadas, né, da USP, porque a gente que está aqui por exemplo, eu estou aqui na Federal da Paraíba, fica às vezes, né, difícil da gente ir para as jornadas, para as conferências. Tem um grupo de pesquisa também, né, o observatório e tudo mais. Então, quando vocês abrem assim online para nós, é uma oportunidade incrível para a gente aprender. No meu caso específico, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ver uma palestra do professor Roberto, então, só agradecer mesmo, porque é muito importante para nós que está fora do eixo Rio-São Paulo. E nós agradecemos a sua participação e, enfim, esse é um efeito que a pandemia acabou forçando a gente a usar a tecnologia, e a gente está descobrindo também as possibilidades que nós temos de explorar, né, todas essas ferramentas para expandir os trabalhos aqui do Observatório de Histórias em Quadrinhos. Estamos gostando, né, estamos testando ainda os programas, né, não sei se vocês sabem, semana que vem a gente vai ter também são 2 eventos de quadrinhos, né, vai ter o HQ Week, vai ter também acho que é o Quarentena Com. Então é bom a gente acompanhar como estão sendo, né, usadas essas ferramentas, mas a nossa ideia é que mesmo que a gente não consiga transmitir os colóquios presenciais da USP, que a gente de alguma forma
continue usando para ter esse diálogo com os pesquisadores das outras cidades e dos outros estados. Então, nós agradecemos esse feedback que é muito importante para a gente. Oi. Mais algum comentário? Alô? Professor Roberto, avise aí se você voltou. Escutando? Estamos? Pois. Bom, só vim só agradecer, uma ótima apresentação do professor, e como o colega falou, né, nessa época de pandemia, hoje a gente tem a questão das videoconferências, o webinar, videoaulas, então você aproxima muitas das pessoas. Eu trabalho com tutoria desde 2014 já, né, pela Universidade Federal do Amapá, desde 2018. Então, já tenho experiência com tanto trabalho em home office e muita experiência, muito bom. E isso aproxima, né, as pessoas que estão em outros estados, outras regiões. Né? Inclusive, agora à tarde eu estava num curso de letramento digital pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Secretaria de Educação de Sobral. Então, isso é muito importante. Viu? Parabéns a todos e que continue, sempre participe das aulas, sempre participe de curso online, é muito bom. Viu? E vamos juntos. Obrigado. Okay. Carlos, qual é a sua universidade? Eu estou ligado agora na USP no mestrado em tradução. Ah, ok. Legal. Obrigado. Alguém mais quer comentar? Selby, eu Oi. coloquei no chat para você colocar o site que eu consigo achar vocês, porque essa área também me interessa. E aí eu fico um pouco perdida porque eu não tenho contato. Sim, você pode nos procurar. Acho que a melhor forma de procurar a gente é lá na página no Facebook do Observatório de Histórias em Quadrinhos. Né? Tá. Caso você precise ter algum contato mais específico por e-mail, tem um e-mail das jornadas mesmo, né? Que é o jornadasinternacionais@gmail.com. Algumas pessoas acabam mandando dúvidas para esse e-mail. Na verdade, não é para isso, né? Mas, assim, numa emergência, a gente acaba encaminhando para algum membro, né, do observatório para responder as dúvidas de vocês. Né? Não só sobre o congresso, mas, eventualmente, alguma coisa relacionada à pesquisa. Né? Mas a melhor forma é lá mesmo, a página nós temos a página das jornadas, né, do evento do congresso, mas nós temos o grupo do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Então, você procura o grupo do Observatório, porque é legal, porque você vai encontrar todo mundo lá, né, do Pesquisa Quadrinhos, e dá para trocar ideias, informações, né, às vezes as pessoas fazem perguntas, né, bem legal. Muito obrigada. Só agradecer. O Marcelo está perguntando da revista Nona Arte. Então, eu não sei, se você procurar no Google, você vai encontrar o site da revista, você pode enviar os artigos, porque é avaliação contínua. Então, só encaminhar e uma hora o pessoal vai te responder, mas está sendo recebido, sim. Os eventos, não estou vendo aqui quem que perguntou, acho que foi o Robson, né? Nós temos 2 eventos que estão sendo divulgados, é o HQ Week, que eu acho que está sendo realizado pela Federal de Juiz de Fora, e nós temos a Quarentena Com. As duas vão ocorrer na semana que vem, em diferentes horários. Eu não sei agora qual é o horário de cada uma, mas não sei se tem alguém aqui assistindo que vai participar de um desses 2 aí, mas vale a pena a gente acompanhar para ver como é que as ferramentas tecnológicas vão funcionar. É a HQ Week de segunda a sexta. O Henrique Perini está nos ajudando. E a Quarentena Com é sábado e domingo. Okay. Obrigado, Bruno. Alguém mais quer comentar? A gente tem só mais alguns minutinhos. Eu não sei se o professor Roberto teve algum problema. Ele não voltou ainda. Eu acho que ele não... Monique está falando boa tarde para vocês, boa noite para mim aqui. Dizer que eu estou assistindo vocês da Irlanda. Eu cheguei aí em um colóquio ano passado,
que eu morava em São Paulo, então, assim, foi bem interessante o colóquio que eu assisti. E agradecer demais, assim, né, porque eu sou louca por quadrinho, tenho estudado várias coisas de quadrinho, então, só para deixar um oi, né, e dizer que mesmo distante a gente consegue assistir as coisas. É só isso. Qual que é o seu nome? Mani. Mani. A gente agradece, viu? Estamos nos esforçando para continuar esse esforço e continuar transmitindo os colóquios ou apresentações especiais aqui, né? Estamos testando a tecnologia para isso. Bom, pessoal, a gente tinha marcado aqui para encerrar por volta das 7 horas, 7h10. O professor Roberto, infelizmente, ele não voltou, não sei se ele teve um problema de conexão lá no computador, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Eu acabei fazendo várias anotações aqui sobre o funcionamento também que a gente pode melhorar, né? Mas, enfim, faço um convite para vocês, que a gente vai ter o nosso colóquio formal, que vai ser transmitido aqui também pelo Google Meet no dia 5 de junho. Então, está todo mundo convidado. E estamos encerrando aqui. Eu agradeço a todos vocês. Então, qualquer coisa, entrem lá no grupo do Observatório, ou então procurem a gente lá na página das jornadas, tá bom? Alguém está aqui só para terminar? Sim, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube das jornadas, tá? Eu quero entrar lá no grupo do Observatório, eu vou colocar o link lá para vocês acessarem, ok? Por favor, só uma pergunta, vai ter os jornadas? Vai ter uma nova edição ou ficou paralisado? As jornadas presenciais elas foram adiadas para 2021. 2021, mas vocês abriram alguma data para receber artigos, alguma coisa ou não? Está totalmente parado? Isso a gente ainda vai discutir. Está em discussão ainda. Tá certo, obrigado. Tá bom? Ok, só ver se tem alguma questão a mais aqui. Enfim, muitos agradecimentos. Enfim, obrigado a todos vocês. Tivemos 53 pessoas aqui no nosso pico máximo aqui de audiência. Uma boa noite para vocês e nos vemos no dia 5 de junho aqui no Colóquio do Observatório. Até mais, pessoal.